E aí, turma boa, sejam todos bem-vindos ao canal Sala Web de Aula, auxiliando na educação. Sou o professor Fernando Silva e esta é mais uma videoaula no nosso canal. Então, toca para a videoaula de hoje. Na nossa videoaula de hoje teremos Ciências nono ano. Então, vamos ver aí o nosso conteúdo para hoje, 13 de abril. Hoje teremos correção de atividades e revisão de conteúdos para a nossa avaliação bimestral. Então, vamos ver as atividades a serem corrigidas hoje. Primeira atividade foi dia 23/3, a estrutura da matéria, parte 1. Na estrutura da matéria, tivemos aí este resumo, falando dos modelos atômicos, certo? Desde o modelo de Dalton, John Thomson, Ernest Rutherford e Niels Bohr, mostrando aí a composição, né, dos modelos atômicos. Massa relativa, falamos de cargas elétricas, número atômico e número de massa, além de camadas eletrônicas ou níveis de energia, ok? Primeira, quem propôs pela primeira vez cientificamente a estrutura da matéria foi o cientista John Dalton, certo? Dalton foi o primeiro a apresentar um modelo de uma esfera maciça e indivisível. 2. A quem se deve a descoberta do elétron, provando que o modelo de Dalton não era simplesmente somente uma esfera, tinha mais coisa. Foi John Thomson, ok? Ele descobriu aí o elétron, carga negativa. 3. Como é o modelo atômico proposto por Rutherford Bohr, Ernest Rutherford. Começou e Niels Bohr complementou seus estudos, formando aí o nosso modelo atual, Rutherford Bohr. Um átomo dividido em núcleo, contendo prótons e nêutrons, e eletrosfera, contendo elétrons. 4. Por que o átomo é considerado um sistema eletricamente neutro? Porque o número de prótons, ou seja, cargas positivas, é igual ao número de elétrons de cargas negativas. Então, se eu tenho 10 positivas, se anulo com 10 negativas, ficando a carga total nula, zero, eletricamente neutro. O que representa o número atômico, ou seja, o símbolo Z no átomo, né? O número atômico representa o número de prótons do núcleo atômico, certo? Então, falando do número atômico, é o número de prótons. O que representa o número de massa, simbolizado pela letra A? Representa o número de prótons mais o número de nêutrons do núcleo atômico. Então, número atômico, só prótons. Número de massa, prótons mais nêutrons. 7. Um átomo possui 12 prótons, 12 elétrons e 12 nêutrons. Qual é o seu número atômico e qual é o número de massa? 12 prótons, 12 elétrons e 12 nêutrons. Número atômico é 12, só me interessam os prótons. Número de massa, prótons mais nêutrons, 12 mais 12, 24. Então, esse átomo possui número atômico 12, número de massa 24. 8. O número atômico de um elemento químico é 19. Seu número de massa é 39. Quantos nêutrons há em seus átomos? Número de nêutrons é o número de massa menos o número atômico. Massa tem nêutrons e prótons. O número atômico só é os prótons. Então, se eu tirar os prótons do número de massa, o que sobra são os nêutrons. Então, eu pego 39 da massa menos o 19 do número atômico. Esse átomo possui 20 nêutrons. Tem 19 prótons, 19 elétrons e 20 nêutrons. Então, você tinha que identificar. Então, você colocaria a letra A. Bom, o A está apontando para essa partícula aqui que está girando ao redor do núcleo. Então, o A seria elétron. O B apontando para esse aqui. Ah, mas como é que eu vou saber se eu não conseguir enxergar o que está escrito aqui dentro dessas bolinhas pequenas? Se o A é elétron e eu tenho 3, um átomo eletricamente neutro vai ter 3 prótons. Então, se tem 3 negativo, tem 3 positivo. Então, o B, esse 4zinho aqui, são os nêutrons. E as 3, que é o C, a carga positiva, é o próton.
ok? O átomo do alumínio possui 13 elétrons. Faça a distribuição desse número nas camadas eletrônicas. Então, a primeira camada K só comporta 2, 13 menos 2 sobra 11. A camada L só comporta 8, já foram 2, deixa 8, já são 10. 10, a camada M vai ter 3. Então, K, 2, L, 8, M, 3. Ok? Essa é a distribuição, 2, 8, 3. Segunda atividade, dia 30/3, estrutura da matéria, parte 2, assuntos abordados, elemento químico e número atômico novamente, e falando de tabela periódica, capítulo 2, das páginas 46 a 49 do seu livro didático. Primeiro, como são chamados os fenômenos relacionados às mudanças do núcleo atômico? Esses fenômenos são os fenômenos nucleares ou radioativos. Ok? 2. Descreva o que vem a ser atualmente um elemento químico. Hoje nós temos que um elemento químico é o conjunto de todos os átomos que possuem o mesmo número de prótons, ou seja, o mesmo número atômico. 3. O que vem a ser chamado número atômico e como é representado. O número atômico é o número de prótons do núcleo de um átomo e é representado pela letra Z. Que vem a ser chamado o número de massa, como é representado, é definido como o total de prótons e de nêutrons, ou seja, prótons mais nêutrons do núcleo atômico, e é representado por A maiúsculo. 5. Explique o que significa dizer que um átomo é eletricamente neutro. Significa dizer que o seu número de prótons é igual ao seu número de elétrons, causando uma carga total nula, ou seja, carga zero. 10 positivos se anula com 10 negativos. Então, o número de prótons igual ao número de elétrons, o átomo é eletricamente neutro, ou seja, carga total zero, nula. 6. Explica o que significa dizer que um átomo é eletricamente carregado. Significa dizer que o número de elétrons desse átomo é maior ou menor do que o número de prótons. Se eu tenho mais elétrons, vai sobrar negativo. Então, ele vai ficar com carga negativa. Se eu tenho menos elétrons, vai sobrar carga positiva. Então, a carga total não é mais nula. Ou é positiva ou é negativa. Então, ele é eletricamente carregado quando o número de elétrons é maior ou menor ao número de prótons. 7. Como estão dispostos os elementos na tabela periódica? Estão um em cada quadradinho, em ordem, eles são colocados em ordem crescente de número atômico, ou seja, primeiro é o 1, depois é o 2, depois é o 3 e assim por diante. Ordem crescente de número atômico. 8. Como são denominadas as sequências horizontais da tabela periódica e as sequências verticais? As horizontais são denominadas de períodos e as verticais são denominadas grupos ou famílias. Horizontal é período, vertical é grupo ou família. 9. Quais as principais características dos elementos conhecidos como metais? Vimos bastante, né? De modo geral, características: conduzem bem corrente elétrica e calor, são facilmente transformados em fios e são sólidas nas condições ambientais. Ok? Então, eles são sólidos. Qual é o único metal que é encontrado no estado líquido nas condições ambientais normais? O único metal líquido é o mercúrio. E a nossa terceira atividade, do dia 6/4, elementos químicos, assuntos abordados. Definição de elemento químico, como pode ser representados e classificados os elementos químicos e o que seriam chamados isótopos e isóbaros. Esse aí conteúdo foi repassado com este resumo, certo? Este resumo, como eu represento eles, nomes, classificação, o que é isótopo e o que é isóbaro. Primeiro, o que é elemento químico? Elemento químico é o conjunto de átomos que possui o mesmo número atômico, que confere as mesmas propriedades químicas, ou seja, todos os que tiverem o mesmo número atômico têm as mesmas propriedades químicas, então é o mesmo elemento químico.
2. Como são representados os elementos químicos? São representados por letras representativas de seus nomes originais do latim, né? Então temos aí o O, oxigênio, certo? Nós temos C, carbono, Al, né, alumínio e assim por diante. Considere a seguinte notação na terceira. Eu tenho um elemento químico X, representado aqui, e ele tem um 17 embaixo e um 35 em cima, certo? O número menor, é o de baixo, representa o número atômico. O número maior, que é o de cima, representa o número de massa. Então, a primeira pergunta, o item A, quantos elétrons têm os átomos desse elemento químico? Se 17 é um número atômico, são 17 prótons. Se ele é um átomo, ele naturalmente deve ser eletricamente neutro. Então, se ele tem número atômico 17, ele possui 17 prótons e automaticamente possuirá 17 elétrons. Então, esse 17 representa prótons e representa elétrons num átomo normal. Quantos nêutrons existem nesse átomo? O 35 representa prótons mais nêutrons. Se eu já tenho 17 prótons, basta eu fazer a subtração. O número de massa é 35, então o número de nêutrons é 35 menos 17, ele vai ter 18 nêutrons. É só pegar o maior menos o menor. Como se classificam os elementos químicos? Bom, de acordo com nossa tabela periódica, metais, não metais, semimetais, gases nobres e o hidrogênio, sozinho forma um grupo só o hidrogênio. O que são isótopos? Dê um exemplo. Isótopos são átomos que têm o mesmo número atômico, são átomos do mesmo elemento químico, mas têm números diferentes de massa, certo? Então nós temos aqui o oxigênio, número atômico 8, então nós estamos falando do mesmo elemento químico, só que eu tenho o oxigênio 16, 16 menos 8 tem 8 nêutrons, 17 menos 8 tem 9 nêutrons, 18 menos 8 tem 10 nêutrons, número de massa diferente, ok? Então, mesmo elemento químico, mas com número de massa diferente, então eles são isótopos. 6. O que são isóbaros? São átomos que possuem diferentes números atômicos, ou seja, elementos químicos diferentes, mas que têm o mesmo número de massa. Por exemplo, o potássio, K, número atômico 19, e o cálcio, número atômico 20. São dois elementos químicos diferentes, potássio e cálcio. Número atômico 19, número atômico 20, mas o número de massa do potássio é o mesmo número de massa do cálcio. Então, eles não são isótopos, eles são isóbaros. Número atômico diferente, mas igual número de massa. Então, chegamos ao final das nossas correções, final da nossa revisão. Lembrando, nossa avaliação bimestral, dia 14/4, ok? Este foi o nosso conteúdo de hoje. Se inscreva no canal se você não é inscrito, ative o sininho das notificações para ficar sempre antenado com nossas videoaulas e lives, ok? Se você gostou do nosso conteúdo, nós temos também um site de acompanhamento, onde você pode acompanhar suas atividades, notas e outros avisos e informações diversas. Ok? Vamos ficando por aqui e até a nossa próxima videoaula.